Nós temos falado sobre igreja. Na última semana nós tivemos um tempo onde nós tivemos uma oportunidade de olhar para cima, olhar para o lado, olhar para fora e olhar para dentro de todo esse contexto da igreja. E nós, quando conversávamos sobre olhar para o lado, falávamos sobre a necessidade de nós sermos igreja e cultivarmos os nossos relacionamentos uns com os outros. Que apesar de nós termos uma relação individual com Cristo, a partir do momento em que nós o recebemos, Ele nos insere dentro de um corpo. Então ser cristão é ser igreja. Ser cristão não pode ser individual. Ser cristão é sempre ser coletivo. E eu pensava no decorrer dessa semana, porque senti falta de algumas pessoas, e talvez você também sinta, quantas pessoas que já passaram pela nossa vida? Quantas pessoas que já passaram por essa congregação? Quantas pessoas que você já teve relação e hoje você não tem mais? Não é? E eu lembrava de uma música que fala que a vida é como uma estação, tem gente que vai, tem uma música que fala isso, tem gente que vem, e às vezes a nossa vida parece uma estação, onde as pessoas elas vêm, elas vão, elas fazem uma certa diferença na vida da gente, mas depois a gente perde contato, a gente perde a influência delas na nossa vida, a gente perde a influência que nós tínhamos sobre elas. Quantas pessoas já passaram pelas nossas vidas e quantas pessoas que a gente já nem sabe onde está, já nem sabe como está. Pessoas que nós cuidávamos, que nós tínhamos todo um carinho, que a gente apresentava um cuidado e hoje a gente perdeu o contato e já nem se importa mais. Ainda por um pouco de tempo a gente tinha o coração apertadinho, né? Puxa, preciso ligar, preciso fazer um contato, preciso correr atrás, preciso saber como está, preciso saber se aquele problema lá foi resolvido. Mas o dia a dia vai levando e vai distanciando a gente uns dos outros. E eu lembrava de uma situação onde um irmão também foi questionado por Deus: onde está o teu irmão? E esse questionamento muitas vezes deve encher os nossos corações. Porque o motivo primeiro pelo qual nós nos reunimos aqui, o motivo primeiro pelo qual nós somos igreja, é porque nós fomos colocados dentro de um contexto de família. Porque nós somos responsáveis por expressar o amor de Deus na vida uns dos outros. E nós muitas vezes deixamos que os relacionamentos morram. Muitas vezes a gente esquece que tem palavra melhor na internet, tem música melhor no Spotify, tem situações, tem cadeiras mais confortáveis no cinema. O motivo pelo qual nós nos reunimos aqui é por causa uns dos outros. Mas nós vamos deixando que essas relações se afrouxem, de forma que as pessoas já não têm mais nenhum tipo de importância para a gente. Nós não sentimos mais responsabilidade por aquelas pessoas. E eu me lembrava de um momento onde Deus pergunta para Caim: Caim, onde está o teu irmão? E eu não sei se você já teve a oportunidade de ler essa história. Essa história está em Gênesis 4. Mas Adão e Eva foram os primeiros criados por Deus. E depois que eles foram expulsos do jardim, eles foram trabalhar para dar continuidade à sua existência, e eles tiveram 2 filhos, Caim e Abel. E o Caim era lavrador, era um homem da terra, era um homem trabalhador, era um homem forte, poderoso. Depois Eva teve um outro filho que é Abel, e o Abel era pastor de ovelhas. E num determinado momento, num dia desses, talvez pelo ensinamento dos seus pais, eles foram sacrificar ao Senhor. E o texto diz que, passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou. Esses 2 irmãos então foram ofertar ao Senhor.
Assim como a gente vem ofertar aqui numa manhã como essa, ou à noite. Então, Abel vai, escolhe do seu aprisco a melhor ovelha, com todos um rebanho, uma parte gorda de uma cria especial, e oferece ao Senhor. E Caim da mesma maneira. Eles tinham no seu coração o desejo de adorar ao Senhor. E muitas vezes os teólogos, os comentaristas dizem que a oferta de Caim foi rejeitada porque ele não ofereceu um sacrifício, não teve um sacrifício de sangue, mas o texto não fala disso. Muito pelo contrário, a gente vai fazer um spoiler aqui de 1 João que fala: não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou o seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. No momento da oferta, no momento do sacrifício, Deus via o coração daqueles dois. Por isso que o texto fala que Deus aceitou a Abel e a sua oferta, mas não aceitou a Caim. A questão não era a oferta em si, mas era o coração. E aí Caim se enfureceu, se transformou, se transtornou, porque não teve a sua oferta aceita. E nesse momento ele recebe um aviso de Deus. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Caim, você está entrando numa zona perigosa. Caim, o pecado está batendo na sua porta. Caim, você está furioso. Você está transtornado. E nesse momento, Caim não ouve a mensagem, a voz de Deus. E naquele momento que ele tinha a oportunidade de decidir, deixar o pecado do lado de fora, ou abrir para que o pecado o dominasse, ele então abre a porta do seu coração e o pecado domina. E a gente tem a história do primeiro maníaco do parque, do primeiro homicídio doloso, porque a palavra fala que disse, porém, Caim ao seu irmão Abel: vamos para o campo. E quando eles estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. E essa é a história do primeiro homicídio, essa é a história da primeira família. E é aqui que eu quero chegar, porque no momento em que isso acontece, a palavra fala no versículo 9, que então o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei, sou eu o responsável por meu irmão? Sou eu o responsável? De uma forma sarcástica, irônica, talvez hipócrita, ele pergunta: sou eu o responsável? Devo eu responder aonde ele está? Então Deus, a palavra fala para ele: agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. E essa é a história de Caim, essa é a história de alguém que lá atrás já demonstrava um princípio da nossa modernidade, que é o individualismo, é o hedonismo. É quando o meu prazer, quando o meu sucesso, quando eu estar à frente, eu ser o principal, é mais importante do que o outro. Já lá atrás, os primeiros homens, as primeiras famílias já apresentavam esse resquício da natureza humana que a gente vê presente nos nossos filhos, no ambiente familiar, no trabalho, na escola. No momento de fazer um trabalho escolar, a gente vê quando os nossos filhos relatam: olha, está acontecendo isso, e o fulano não quer fazer. Essa é a história da natureza humana, de pessoas que vivem e que são amantes de si mesmos. E hoje a gente vive essa verdade cada vez mais acentuada, porque a palavra fala que onde está o teu tesouro, aí está o teu coração, e o nosso tesouro é o nosso umbigo. Nós somos o nosso grande tesouro, porque nós nos tornamos cada vez mais amantes de nós mesmos. Nós precisamos satisfazer as nossas carências, nós precisamos satisfazer as nossas necessidades,
Nós temos relações com as pessoas, desde que elas tenham alguma coisa para nos oferecer. As relações são cada vez mais oportunistas, são relações utilitárias. As pessoas descartam aqueles que não têm nada para oferecer para elas. A gente vê isso muito forte no momento em que as pessoas envelhecem. E eu ouvi essa semana um vídeo, uma música, eu não me lembro, eu só ouvi e eu não vi a imagem, mas acho que era um vídeo do padre Melo, Fábio de Melo, é isso? Onde ele falava que se você quer conhecer se você ama ou não alguém, tira a utilidade dessa pessoa. Se você tirar a utilidade dessa pessoa, você vai saber se você ama ela verdadeiramente ou não. E é isso que acontece quando as pessoas envelhecem. Elas já não são mais úteis. Elas precisam de alguém para se colocar lá no sol, mas também precisam de alguém para tirar do sol. Elas perdem a utilidade. E as nossas relações vão sendo relações utilitárias. Onde a pessoa liga: oi, tudo bem? Como é que você está então? Eu estou te ligando por causa disso, daquilo outro. A gente perdeu o como você está, mas você está me ligando para quem? Só para saber como você está. Porque eu senti sua falta. Eu só quero, mas você não quer nada não, eu só quero saber se você está bem. Qual foi a última vez que você fez isso? Qual foi a última vez que fizeram isso com você? Nós vamos perdendo as conversas com as comadres. A gente foi perdendo o tempo, o nosso tempo é escasso. E a gente se esconde atrás disso, para justificar as nossas divisões, os nossos muros. A gente se esconde atrás da falta de tempo para a gente justificar que a gente está cada vez mais amante de si mesmo. E isso não é ser igreja. Isso não é ser família. Uma família onde cada um só pensa em si. Onde eu só quero mais. Eu quero mais para mim. Eu quero mais dinheiro, eu quero mais descanso, eu quero mais coisas. Eu quero mais prazer. Eu quero mais. E quando nós vamos vivendo assim, nós corremos o risco de nos comportarmos como Caim. É mais fácil eu matar o meu irmão para ser feliz. A presença do meu irmão me incomoda. Eu arranco esse irmão da minha vida, eu jogo ele para longe de mim, eu descarto ele e essa relação, eu enterro a minha história com esse meu irmão. Mas chega um dia em que o Espírito Santo pergunta: onde está o teu irmão? Aonde ele está? Aquele que você se comprometeu em orar por ele, aquele que você se comprometeu em ir com ele até o fim. E você pode falar: eu não sei. Você pode falar: eu não me importo. Você pode falar: ele está morto. Eu pintei ele de verde e eu joguei em campo. Mas a verdade é que esse texto nos traz algumas realidades. A primeira delas é que quando Deus pergunta aonde está, Ele está trazendo para nós uma distância que não deve existir. Porque a resposta deveria ser: está aqui, está comigo, está junto, eu sei onde Ele está. Mas a igreja, tem um texto que fala que a igreja é o único exército que deixa os seus feridos pelo caminho. O irmão está pesado demais, eu vou largar, porque senão nem eu consigo chegar. E nós vamos abandonando as pessoas pelo caminho, irmãos. Quantos irmãos feridos nós carregamos, até que foi pesado demais e nós abandonamos? E a gente tem inúmeras desculpas. Eu não queria saber de nada aquele lá. Vixe, aquele não é irmão não. Vixe, aquele não é irmão. Se ele fosse um dos nossos, ele estaria conosco. Nós temos inúmeras desculpas. Mas quantas pessoas nós deixamos pelos caminhos? E nós temos a nossa parte. E a palavra fala no texto que nós temos lido reiteradas vezes, que por sermos um corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, que cresce e edifica-se a si mesmo em amor, cada parte precisa realizar a sua função. Cada um de nós tem o nosso irmão.
Cada um de nós deveria estar junto, deveria estar ligado, deveria estar perto. E às vezes a gente não sabe nem onde estão os nossos filhos. Às vezes o marido não sabe nem onde está a sua mulher. Ele está deitado ao lado dela, mas ele já não sabe onde ela está, ele já a perdeu faz tempo. Às vezes nós perdemos nossos pais, às vezes nós perdemos nossos filhos, às vezes nós perdemos o nosso cônjuge. Eles estão perto dos olhos, mas eles estão longe do coração. Aonde está? Por que nós permitimos que a distância das nossas vidas faça com que duas pessoas que eram para ser íntimas se tornem desconhecidas? Duas pessoas que eram para se importar umas com as outras sejam pessoas completamente insensíveis. Aonde? Aonde fala sobre a distância? E o texto fala que Deus pergunta: onde está o teu irmão? Ele é teu. Ele é teu irmão. Enquanto filho de Deus, Deus sabe bem onde ele está. E aqueles que pertencem ao Senhor, ninguém vai as arrebatar da mão dele. Pode ser que você tenha abandonado, mas Deus vai levantar alguém lá na esquina que vai abraçá-lo, que vai acolhê-lo, vai caminhar com ele a milha que você não caminhou. Ele vai na segunda, ele vai na terceira e vai na quarta, porque você o abandonou. Mas Deus jamais o abandonará. A pergunta é: onde está o seu irmão? A pergunta é: onde está aquele que você se comprometeu e que você não caminha com ele mais? Aonde está? Por que nós desistimos das pessoas? Por que os pais desistem dos seus filhos? Espiritualmente falando. Por quê? Nós desistimos daquilo que é verdade e a promessa de Deus nas nossas vidas. Aonde está aquele que deveria estar conosco? O texto também do Paul Tonier, que lemos na semana passada, fala duas coisas as quais são impossíveis de se fazer sozinho. Uma delas é casar e a outra é ser cristão. E nós precisamos pensar em nós como uma responsabilidade comunitária. Nós temos uma responsabilidade uns com os outros. Às vezes precisa acontecer algo dramático para que a gente procure alguém. Tem que ser algo muito forte para que a gente se mova e se mobilize em torno daquelas pessoas. E na semana passada nós falamos que nós precisamos fazer dois movimentos. Um deles é acolher, mas o mais difícil é nos achegar, irmãos. É muito mais fácil ficar falando: ninguém me liga, ninguém me procura, ninguém quer saber de mim. Mas o quanto nós procuramos, o quanto nós buscamos, o quanto nós investimos, o quanto nós separamos tempo para as pessoas, criamos no meio de uma agenda louca um tempo para tomar um café. Como que nós temos tratado aqueles que um dia estiveram conosco, que um dia foram nossos irmãos, e que o tempo e a distância e a vida nos afastou? Nós precisamos entender que o homem de muitas ações, segundo Benjamin Franklin, comete muitos enganos, mas o maior erro é não fazer nada. O maior erro é não fazer nada. E nós fomos colocados como família, irmãos. E a família quer dizer que nós precisamos amar uns aos outros. 1 João 3,11 fala que essa mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Nós precisamos perdoar uns aos outros. E Efésios 4,32 fala: antes sede bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Nós precisamos suportar uns aos outros, que Colossenses fala que a gente precisa suportar e perdoar. E se alguém tiver queixa, a gente gosta do outro texto, vai até ele, mete a mão na cara dele. Não é isso. Fala: se alguém tiver queixa, perdoe, como Deus fez com você. Você não precisa lavar um tanque de roupa suja, perdoe apenas. Exorte uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que ninguém se endureça pelo engano do pecado. Tenha um vínculo em que você pode chamar o seu irmão de amigo e falar aquela meia dúzia de verdade, cheia de amor, que pode salvar uma dentro do inferno. Nós não vivemos isso, irmãos. A gente gosta daquela amizade de tapinha nas costas.
Mas isso não é ser família. Essa não é a expectativa que Deus tem para nós como igreja. Por isso que a pergunta, onde está o teu irmão, nos remete à comunhão. Porque aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Esse é o nosso destino. Foi para isso que Deus nos chamou, para sermos família. Porque irmão briga com o irmão, mas o irmão continua amando o seu irmão. O irmão pode dizer a verdade para o seu irmão, mas eles vão caminhar juntos. Ninguém abre mão de alguém que é um irmão. O valor das pessoas da nossa família não está naquilo que elas conquistaram. O valor das pessoas da nossa família não está em quanto tem na conta bancária dela, o lugar que elas viajaram. O valor da nossa família está na história que a gente tem junto. O valor da nossa família está na quantidade de vezes que a gente chorou junto, que a gente se alegrou junto. E é por isso que nós somos igreja, para a gente poder reconhecer o valor de Deus na vida uns dos outros, para a gente escrever uma história juntos. Por isso que essa pergunta nos leva a nós pensarmos sobre a distância, sobre a responsabilidade e sobre a comunhão que nós temos. O quanto nós temos nos esmerado em sermos igreja. Porque Caim sabia onde tinha deixado Abel. E às vezes nós sabemos também, irmãos. Foi uma mágoa não perdoada. Foi uma palavra maldita. Foi uma falha do caráter meu ou do irmão que fez com que alguém fosse deixado no campo e uma relação morresse ali. Mas a pergunta de Deus para o nosso coração é: onde está o teu irmão? Por que você deixou ele lá e ele deixou de ser o teu irmão? Você tem uma responsabilidade de comunhão, você tem uma responsabilidade de amor, você tem uma responsabilidade de família. E eu acredito que a nossa resposta, muitas vezes, pode ser como a de Caim: olha, eu não sei, eu não quero saber também. Mas a gente também pode ter uma conduta diferente. E a gente pode ter uma conduta como tiveram Marta e Maria quando seu irmão morreu. Que clamaram, e clamaram, clamaram, porque sabia que Jesus é aquele que podia trazer da morte para a vida. Quando Jesus aparece, elas falam: por que você demorou tanto? Eu sabia que o Senhor podia fazer alguma coisa. Que tipo de irmão nós temos sido? Aqueles que intercedem, aqueles que clamam, aqueles que acreditam até o final, aqueles que estão junto, aqueles que velam ainda que esteja morto há 4 dias. Mas eu estou lá na porta velando, porque a hora que Jesus entrar, vai chamar para fora e ele vai vir, ainda que todo envolvido em panos, ele vai vir. Mas eu estou lá na porta, eu estou esperando. Que tipo de irmãos nós temos sido? Porque isso pode fazer diferença nas nossas vidas, mas isso pode fazer muito mais diferença na pessoa que você sente falta hoje. É uma responsabilidade nossa. E nós, quando somos pais e a gente sai de casa, como eu fiz hoje, a gente tem o cuidado de deixar os filhos para tomarem conta um do outro, não é isso? Os mães já não fizeram isso tantas vezes. Eu estou saindo, você dá café para sua irmã e assim, porque nesse momento um é guardador do outro. E quando Jesus foi, ele falou: vocês precisam se amar, vocês vão ter que se guardar, vocês vão ter que se suportar um ao outro, vocês vão ter que viver essa realidade. Eu fiz de vocês uma família. E ele vai vir buscar uma família, irmãos. Ele vai vir nos buscar como uma família. E nós precisamos ter essa responsabilidade de que nós precisamos guardar, proteger, e somos responsáveis pelos nossos irmãos. E eu queria convidar você a orar por alguém que o Espírito Santo colocou no seu coração nessa manhã. Clamar e pedir a Deus que te dê uma oportunidade para que você possa ir até esse irmão, possa estar com ele. E eu vou dizer outra coisa para você: trate a todos como irmão. Porque muitas vezes nós dispensamos as pessoas da nossa vida e falamos assim: ele não era meu irmão, ele falhou comigo. O irmão nunca ia fazer aquilo que ele fez.
mas você não sabe quem é o seu irmão, só Ele sabe. A gente vai caminhando trigo e joio até aquele dia em que Ele vai separar uns dos outros. Enquanto isso, na dúvida, a gente trata todo mundo como irmão. Aquele teu amigo que você acha que nunca vai crer, que nunca vai ter fé, ele é teu irmão. Ele é teu irmão. Caminhe com ele até o fim. Vamos orar por isso, irmãos. Coloque essa pessoa que Deus tem colocado no seu coração diante de Deus. Senhor, nós nos responsabilizamos nessa manhã pelos nossos irmãos.